E aí, seus monstros? Há quanto tempo não apareço aqui, hein? Como é que vocês estão, rapaz? Boa noite. Hoje, uma semana, né, cara, se fazer live com vocês aqui. Muito corrido, muito corrido. Mas aí consegui arrumar um tempo para resolver as questões do nosso desafio, tá? Live hoje vai ser um pouco demorada. Acreditei que um pouco mais de meia hora, né? Temos 10 questões para resolver, 10 questões importantíssimas. Uma das minhas apostas, de fato, está ligado à falta grave, né? E eu creio muito nesses tópicos que eu coloquei nas questões aí do nosso desafio Quebrando a Lep, né? Para quem não sabe, está chegando hoje, seja no Instagram, seja no YouTube, criei um desafio Quebrando a Lep, onde o meu objetivo é de fato abordar questões que eu acredito que irão cair na sua prova, né? Questões que demandam muitas vezes um nível de conhecimento ímpar, um nível de conhecimento diferenciado, para que você consiga resolver de fato a questão e melhor, para que você entenda a questão, né? Eu não vou simplesmente jogar a questão sem comentá-la. Eu venho aqui, seja no YouTube, no Instagram, e comento a questão. Fechado? Quem está acompanhando aí, coloco diariamente nos grupos as questões, coloco nos grupos materiais, né? Temos 4 grupos, ou 5, salvo engano, sobre o desafio. E aí que agora vamos resolver as últimas questões, são quase 10, né, cara? São quase 10 questões. Vamos lá, galera. Vou aqui desativar os comentários, tá? Pra gente produzir melhor. Vamos lá. Questão 20 é uma questão que eu acredito honestamente, tá? São 3 súmulas que você deve tatuar na sua pele. 3 súmulas, todas do STJ. Anota aí. Súmula 534, súmula 535 e súmula 441. De novo, súmula 534, súmula 535 e súmula 441, todas do STJ. Cara, isso cai demais, isso cai muito nas provas, muito, tá? Cai muito. Vamos lá. A questão diz assim, ó: a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para progressão de regime de cumprimento de pena, mas não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional. Gabarito correto. Eu vou te explicar melhor agora, passar aqui eu acho que uns 5 minutos explicando esse contexto, depois eu vou para as demais questões, porque aí eu já consegui embasar. Vamos lá. Para que seja, anota isso, entendi isso que é importante, tá? Entendi isso que é importante. Para que seja concedido benefícios na execução da pena para o preso. Repito. Para que seja concedido benefício na execução da pena, são necessários os cumprimentos de requisitos. Vou repetir mais uma vez. Para que seja concedido benefício ao preso na execução da pena, é necessário o preenchimento de requisitos. Os requisitos são objetivos e subjetivos. Sempre para conceder algum benefício ao preso, ele tem que preencher requisitos objetivos e subjetivos. Por quê? Porque o cumprimento de requisitos está ligado à ressocialização. E aí os estudos comprovam, a doutrina entende que a ressocialização ela só ocorre depois de um prazo que o preso está efetivamente cumprindo sua pena. Voltando, portanto, ao foco, requisitos objetivos e subjetivos. Quando eu falo de requisito objetivo, eu falo de o cumprimento de parte da pena.
Ou seja, para o preso obter algum benefício na execução da pena, é necessário que ele cumpra parte da pena. É o requisito objetivo. Para que o preso tenha direito a algum benefício na execução da pena, é necessário também que ele cumpra o requisito subjetivo, que é o bom comportamento carcerário. Portanto, dois requisitos: cumprimento de parte da pena, requisito objetivo, e bom comportamento carcerário, que é o subjetivo. Ponto. Repare, isso é analisado em diversos benefícios da execução da pena. Por exemplo, concessão de trabalho externo, artigo 37. Concessão de trabalho externo, artigo 37. Lá diz assim, ó: a prestação de trabalho externo a ser autorizada dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, requisito subjetivo, além do cumprimento de 1/6 da pena, objetivo. Um outro exemplo, tá? Progressão de regime. Progressão de regime. Para que o preso venha a ser beneficiado com a progressão de regime, de acordo com o artigo 112 da LEP, é necessário o cumprimento de um percentual de parte da pena, que é o requisito objetivo, além do cumprimento do requisito subjetivo, que, de acordo com o parágrafo 1º, trata-se da boa conduta carcerária. Um outro exemplo, tá, monstros? Um outro exemplo. Artigo 122. Artigo 123, que fala da saída temporária. São necessários também requisitos objetivos, por exemplo, cumprimento mínimo de 1/6 da pena, se for primário, e 1/4 se reincidente. Além de comportamento adequado, ou seja, requisito objetivo e requisito subjetivo. Um outro exemplo, com previsão no Código Penal, livramento condicional, artigo 83, é necessário também requisito objetivo e subjetivo. Beleza. Requisito objetivo, cumprimento de parte da pena. Subjetivo, bom comportamento carcerário. Como é que eu comprovo o bom comportamento carcerário? Como? Na ausência de prática de infração disciplinar. Se o preso não praticou no último ano, 12 meses, alguma infração disciplinar, significa que o seu comportamento é positivo, que ele tem bom comportamento. Se ele praticou alguma falta disciplinar grave, principalmente na LEP, significa que ele tem um mau comportamento. Então, ele não satisfaz o requisito subjetivo. Ponto. Introdução feita. Garanto para você como fica fácil a resolução de questões. Vejamos. Questão 20 do nosso desafio Quebrando a LEP. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime, mas não interrompe o prazo para a obtenção de livramento condicional. Correto. Por que está correto? Porque a lei de execução penal afirma que uma vez que o preso pratica falta grave, zera a contagem para ele obter a progressão de regime, interrompe. Só que não temos a mesma previsão para o livramento condicional. Não temos. Se o preso pratica falta grave, não vai interromper a contagem do livramento condicional. Mas adivinha? Vai influenciar na aferição do requisito subjetivo. Nesse sentido, súmulas 534, 441 e 535. Repito, súmulas 534, 535 e 441, todas do STJ. Questão 20 do nosso desafio correta. 21. A prática de falta grave pode ser utilizada a fim de verificar o cumprimento
do requisito subjetivo necessário à concessão de benefícios da execução. Correto. Requisito subjetivo, bom comportamento carcerário. Praticou falta grave, não tem bom comportamento carcerário. Tá? Questão correta, questão retirada de informativos do STJ. Informativos de 2020, que eu acredito que caia na sua prova. 22. A falta disciplinar grave impede a concessão de livramento condicional, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo. Correto. Nesse sentido, a jurisprudência majoritária, quase que pacífica, aliás, pacífica, né, cara? Pacífica. Nunca vi nenhuma decisão em contrário. A prática de falta grave, para fins de qualquer benefício, influencia sim na análise do requisito subjetivo, que é o bom comportamento carcerário. Tá? Agora que eu percebi sem microfone, ó. Fechou? Galera, tá saindo áudio aí? Tá áudio? Agora que eu percebi que meu microfone caiu. Tá saindo áudio pra vocês aí, galera? Percebi agora que meu microfone caiu, ó. Tá, né? Massa. Show, valeu. Continua aqui, tá? Tava ruim o áudio? Caralho, que massa. Tava sem áudio? Porra, que merda. Foi mal, ó. Que merda mesmo. Enfim, vamos lá. Perdão, tá? Vamos lá. 22. 22, portanto, está correta, né? 23. A falta disciplinar grave, apesar de não interromper, não interromper o prazo para obtenção de livramento condicional, porque de fato não interrompe, a falta grave, anota isso, a falta grave somente interrompe o prazo para fins de progressão de regime. A falta grave somente interrompe o prazo para fins de progressão de regime só. A prática de falta grave não interrompe o prazo do livramento condicional, não interrompe o prazo do induto, não interrompe o prazo de nada, somente da progressão de regime. Mas a falta grave influencia na análise do requisito subjetivo. São coisas distintas. Objetivo, cumprimento de parte da pena. Subjetivo, bom comportamento. Voltando, a prática de falta grave interrompe, o requisito objetivo para fins de progressão de regime. Somente. A falta grave não interrompe o prazo para o livramento condicional, não interrompe o prazo para o induto, porém interfere na análise do requisito subjetivo, por ausência de bom comportamento carcerário. Beleza, 23. 23, né, de novo. A falta disciplinar, apesar de não interromper o prazo para obtenção de livramento condicional, poderá impedir a concessão do livramento por evidenciar a ausência do requisito subjetivo. Correto, tá? 23, correto. Vamos lá, só para reforçar. 20, correto. 21, correto. 22, correto. 23, correto. 24. A falta disciplinar possibilita a revogação do trabalho externo, saída temporária e interrupção da contagem do tempo do induto. Tá errado. De novo, a falta disciplinar grave, né, possibilita a revogação do trabalho externo. Correto. Saída temporária. Correto. Interrupção da contagem do induto. Tá errado. Não interrompe a contagem do induto. Agora, olha que interessante. Olha que interessante o bizu feroz para vocês.
Observa o seguinte, sempre que o legislador, na lei de execução penal, dá algum benefício quando o preso preenche requisito objetivo e requisito subjetivo, ele sempre vai revogar esses benefícios, quando o preso praticar falta grave ou crime doloso. De novo, vou repetir o bizu para vocês. Sempre que o legislador conceder benefício ao preso, quando o preso preencher requisito objetivo e subjetivo, ele sempre vai revogar esse benefício, quando o preso praticar falta grave ou crime doloso. Exemplos, vamos lá, exemplos. Cadê, cara? 37, né? 37. Exemplos, prestação de trabalho externo. Artigo 37, parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, aqui não fala qual é o tipo, tá? For punido com falta grave ou tiver comportamento contrário aos requisitos. Beleza? Um outro exemplo, artigo 118. É isso mesmo. Regressão de regime. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado, 1. Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Beleza? Artigo 118. Um outro exemplo. Artigo 125. O benefício da saída temporária será automaticamente revogado quando o condenado praticar fato definido como crime doloso for punido com falta grave. Tá aí, portanto, um outro exemplo, né? Livramento condicional. O pessoal acha que... Deixa eu ver aqui. Tá aí, portanto, vários exemplos, né? Que o legislador, ele revoga o benefício, né? Na hipótese de falta grave ou crime doloso, tá? Portanto, questão 24 está errada, mas é por causa da última expressão que trata da interrupção da contagem do tempo para o induto, que não interrompe. 25. A falta disciplinar grave possibilita a revogação de um terço dos dias remidos fixada expressamente na LEP. Essa questão muita gente errou. E o erro está na ausência da expressão até, da preposição até. E o STJ já decidiu sobre isso. Coloquei a questão porque em 2019 o STJ decidiu sobre isso, que a revogação é de até um terço. O juiz vai analisar o caso concreto e vai revogar de até um terço. Não é de um terço propriamente dito. Porque depende do caso concreto. Artigo 127 da Lei de Execução Penal afirma que em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até um terço. Antigamente ele perdia tudo, não era? Hoje não, é até um terço do tempo remido. Existe uma proporcionalidade, uma razoabilidade na análise do caso concreto, tá? Questão, portanto, 25 errada pela ausência da expressão da preposição até. 26. A condenação da falta disciplinar grave
possibilita a revogação da permissão de saída. Muita gente errou essa. Galera, permissão de saída é concedida quando o preso necessita de um tratamento médico. Quando o preso necessita de um tratamento médico. Quando o familiar do preso, cônjuge, companheiro, parente, morre. Não existe revogação de permissão de saída. A permissão de saída, nos termos do artigo 120 da LEP, é concedida por razões humanitárias, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana. O que é revogado é a saída temporária, nos termos do artigo 125, e não a permissão de saída. Permissão de saída não se revoga. Imagina que um preso está no hospital público do SUS, né, obviamente, praticou uma falta grave, por exemplo, desacatou o policial penal, o policial militar, praticou falta grave, eu vou retirar o preso do hospital? Revogar? Não tem lógica. Questão que muita gente errou e está errada a 26. 27. De acordo com o STJ, esse aqui é legal, ó. Preso que mantém dentro da cela pombos pratica falta grave, está errado, cara. Decisão interessante do STJ 2015. Deixa eu ver aqui. 2015. É isso mesmo? Isso. Olha que interessante. Foi encontrado no presídio lá em São Paulo um preso com 3 pombos embaixo da cela. 3 pombos embaixo da cela. Ele foi condenado, né, na esfera administrativa por falta grave. A alegação é que ele usava os pombos para transportar celular, droga, enfim, fazer a correria, né, usar como correio dentro do estabelecimento prisional e fora dele. Só que a mera presunção de que ele utilizava os pombos, né, para a prática ilícita não é suficiente para configurar falta grave. Primeiramente, manter pombo dentro da cela não é falta grave. Por quê? Por falta de previsão legal. Por falta de previsão legal. O artigo 45 da Lei de Execução Penal é claro, não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Ou seja, é necessário observar o princípio da legalidade. O ato de manter pombo na cela não tem previsão expressa na lei de execução penal como falta grave. Lembrando, o rol de faltas graves é taxativo. O rol de falta grave é taxativo. A mera presunção de que ele utilizava pombo para transportar drogas não é suficiente. De outro modo, se ele fosse encontrado com droga ou celular, aí sim seria falta grave. Pela droga, pelo celular e não pelo pombo. Fechou? Portanto, questão 27 errada. 28. O cometimento de falta grave é motivo idôneo para o indeferimento do benefício da saída temporária, por ausência do preenchimento de requisito subjetivo. Correto. Para a concessão, é necessário preencher o requisito objetivo, cumprir parte da pena, e subjetivo, bom comportamento carcerário. Se ele praticou falta grave, o juiz pode recusar a concessão do benefício, não conceder o benefício, porque ele não preenche o requisito subjetivo. Questão correta, né? 27 errada. Beleza, galera? 28 aí comentadas as questões do nosso desafio, tá? Abro agora para as devidas perguntas de vocês, tá? As devidas perguntas de vocês sobre esses tópicos, né?
sobre esses tópicos. Ficou claro? É uma preocupação minha que vocês entendam isso, tá? Sobre requisito objetivo e subjetivo. O que é que interrompe, o que é que não interrompe, só para reforçar, só vai interromper a prática de falta grave, só vai interromper o prazo para progressão de regime. Somente. Nos demais casos, influencia apenas no requisito subjetivo, mas não no objetivo, pela ausência de previsão legal. O Márcio, é isso? É o Márcio, né? Márcio, são as questões que eu coloco no meu feed, tá? As questões que eu coloco no feed. Qual é a dúvida, Lisa? 22, certo, tá? Só confirma aí, viu, o Kátia. A falta disciplinar grave impede a concessão do livramento condicional por evidenciar a ausência de requisito subjetivo. Correto, impede, tá? Impede. Ele tem que ser encontrado. A pergunta do Gilberto é interessante. Professor, se for comprovado que o pombo seja usado, beleza, mas como é que ele vai comprovar? Com droga? Se for encontrado com droga, aí ele é responsabilizado pela droga. E não pelo pombo, entendeu, Gilberto? Pela droga e não pelo pombo. Pela droga e não pelo pombo. Deixa eu ver aqui o Dedé Silva, fala comigo no direct que eu te mando um vídeo, já comentei, quase 1 hora, só sobre livramento condicional, inclusive atualizado conforme o pacote de crime, tá? Então manda para mim no direct que eu te mando um link lá do vídeo do YouTube para tu dar uma assistida, fechou? Galera, seguinte, sábado agora, dia 6, teremos nosso módulo 2 de Lei de Execução Penal quebrando a LEP, onde eu resolvo 60 questões inéditas elaboradas por mim dos seguintes tópicos: deveres do preso, faltas disciplinares, procedimento administrativo disciplinar, tudo sobre Lei de Execução Penal. O aluno recebe um material de apoio, inclusive, tá, galera? Inclusive com essas jurisprudências que eu estou comentando com vocês, tá? Esse material aqui eu vou enviar para os meus alunos que vão participar do curso Quebrando a LEP, módulo 2, onde iremos resolver 60 questões. Isso aqui vai fazer parte do material de apoio, separado por tópico, bem organizado. Além de um PDF com 60 questões de exercícios. E aí eu resolvo ao vivo, em um Instagram privado, tá? Instagram privado. Neste sábado, em 2 horários, são 2 lives, uma às 18 e outra às 21 horas. Repetindo, 2 lives, sábado, em um Instagram privado, do nosso módulo 2, Quebrando a LEP. 60 questões inéditas, elaboradas por mim, sobre os seguintes tópicos: deveres do preso, faltas disciplinares, procedimento, administrativo disciplinar, enfim. Fala também das consequências da falta grave. O aluno recebe um material de apoio, que eu estou finalizando, inclusive hoje ainda, tá? Contendo as decisões todas de 2020, organizada por tópico, por artigo, de acordo com a nossa aula, e um PDF com 60 questões. Eu resolvo ao vivo, tá? No Instagram privado, e depois a aula fica disponível lá para você ver quantas vezes você quiser. O investimento promocional de R$19,90 por R$14,90, e a aula é sábado às 18 e às 21 horas. Beleza, show de bola. Já comentei sobre o fone, viu? Dá uma olhada nos vídeos anteriores, o Helder.
Fechado. Droga constitui falta grave. Top, isso mesmo. Beleza, galera? Show de bola. Esse vídeo fica aqui no Instagram e vai também para o meu canal do YouTube, tá? Quem não segue ainda no YouTube, vai lá no YouTube. Beleza, Bia? Vou dar uma olhada lá no WhatsApp, né? Dá uma olhada lá. Fechou? Qualquer dúvida, manda um direct para mim, que assim que possível eu te respondo. Fechado? Valeu! Até a próxima, até sábado, né, que vai participar da nossa live. E continua acompanhando no meu Instagram, galera, as questões, tá? Que eu vou avançando nas questões do nosso desafio Quebrando a LEP. Fechado? Valeu, boa noite, bom descanso a todos.